nossas vidas. Agradecer por esse sol, por essa brisa, por esse verde, por tudo que nós temos gratuitamente. E por estarmos reunidos aqui entre irmãos que nos dois planos da vida nos ajudam a impulsionar dentro de nós progresso. Auxilia-nos, Senhor Jesus, abençoando essas horas que se seguem com esse trabalho, com esse entendimento, para que juntos possamos, em Teu nome, em nome desses amigos espirituais que nos conduzem sempre ao trabalho do bem da luz. Que assim seja, meu Senhor. Obrigada por tudo mais uma vez. Graças a Deus. Somos incumbidos dessa tarefa, né? Eu não tenho muita experiência, mas vou tentar aqui passar aquilo que a gente entendeu no texto. Só do capítulo do item 11, mas vou ler mais uma vez. Isso já estava na nossa programação. Em vão se objeta que o esquecimento constitui um obstáculo a que se possa aproveitar a experiência de vidas anteriores. Então, esquecimento do passado não significa que nós não possamos aproveitar a nossa bagagem espiritual, né? Adquirida em encarnações anteriores, né? Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Então nós sabemos que tudo que Deus faz, né, é para o nosso progresso, é para o nosso progresso espiritual, né? Para nós irmos à frente, né, em nossa evolução. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Então, um dos objetivos desse esquecimento do passado é de nós fazermos o uso do nosso livre-arbítrio, né? E assim progredirmos, né? Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Aí eu citei alguns exemplos aqui, ou nós colocamos alguns exemplos, né? Como nos sentiríamos diante de um pai, uma mãe ou um irmão, sabendo que eles no passado foram inimigos, né? Que cada um, né, tenha sido nosso inimigo no passado. Como nós conviveríamos dentro de uma mesma família, sabendo estar diante dos nossos desafetos, né? Então isso exacerbaria o nosso ódio, né, diante daqueles que nos prejudicaram no passado. E isso prejudicaria o nosso avanço, né, o nosso progresso. Como nos sentiríamos sabendo que matamos ou roubamos nossos irmãos no passado, na atual convivência familiar, né? Isso prejudicaria, né? Porque nós nos sentiríamos os últimos, né, das pessoas, né, dos espíritos. Eu teria coragem de amamentar, dar amor e carinho a um bebê, uma criatura tão frágil, sabendo se estar diante de um inimigo do passado. Então todos nós sabemos que nessa fase, né, da nossa encarnação, tá? Que um bebê necessita de carinho, de amor, tá? Materno. Como é que uma mãe se sentiria amamentando uma criança, sabendo que
estar diante de um inimigo do passado, né? Como ela poderia amar, né, exercitar o amor diante do inimigo, né? O ódio aí estaria sendo incentivado, né? Exacerbado na mãe, e isso prejudicaria o exercício do amor diante de uma criatura tão frágil, né, tão necessitada. Como nos sentiríamos sabendo que fomos pessoas ilustres no passado? Como nos sentiríamos nessa situação? Isso iria o quê? Exacerbar o nosso orgulho. O nosso orgulho, né? Nos sentiríamos orgulhosos, né, diante dessa situação, né? Me faz lembrar, só para falar. essa parte aqui. Então levanta e vem aqui fazendo favor. Me faz lembrar. Aparecer na câmera. Oh, meu Deus. Me faz lembrar essa questão aqui, ó. Como nos sentiríamos sabendo que fomos pessoas ilustres do passado? Me faz lembrar uma questão de Chico. Chico, algumas pessoas, algumas mulheres falavam assim: Chico, eu fui uma grande nobreza, eu fui rainha. Aí o Chico: minha filha, eu fui, Chico, princesa, ótimo, excelente, que bom. Mas você está aqui, né, na crosta terrestre ainda. Porque, sabe por quê, minha filha? As lavadeiras já foram todas, já se foram para o lado espiritual. Então, aqui só tem nobres, né? Então, estamos precisando melhorar. Deveríamos ser lavadeiras, pedreiros, não que as outras pessoas não são importantes, mas é importante que a gente se sinta menos nobres, para que a gente vá para lá, né? Vá para a espiritualidade com os pés mais no chão, né? Rainha, rei, príncipe, ninguém que fica satisfeito sabendo que foi um João ninguém no passado, né? A maioria quer saber, né, que foi um ilustre no passado, né? Um membro da nobreza, né? Passando, por favor. Obrigado. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhe haja feito. Se reconhecesse nelas as que odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Isso já foi até citado em exemplos anteriores, né, no slide anterior, tá? Já foi demonstrado isso aí. E quero dizer que o esquecimento do passado, tá, acaba sendo uma dádiva divina. Tá? Por quê? Porque nos permite começarmos novamente, tá, do zero, tá, sem que os males do passado, né, ou os bens que fizemos no passado, venha nos prejudicar, venha prejudicar a nossa evolução. Então, partindo do zero, tá, nós vamos exercitar aquilo que nós necessitamos, adquirir aquelas virtudes que nós ainda não conseguimos alcançar, né? É a oportunidade de partirmos do zero em cada reencarnação, sem que as influências do passado prejudiquem o nosso progresso, ou seja, prejudiquem a alcançarmos a nossa perfeição, não a perfeição absoluta, né, que só a Deus pertence, mas a perfeição relativa que todos nós estamos fadados a alcançarmos, né? É a oportunidade de exercício do livre-arbítrio, tá? Então nós podemos exercitar o nosso livre-arbítrio, tá? Em nosso progresso espiritual, né? 92. O espírito não perde as lembranças do passado. O fenômeno que ocorre no trânsito da reencarnação é apenas um esquecimento temporário e não perde para sempre.
Pode-se processar a lembrança, caso necessário, mas na suavidade que convém à força divina. Então, Deus permite com que o Espírito relembre o seu passado, mas de acordo com a conveniência. O esquecimento das vidas passadas é uma bênção de Deus para manter a alma preocupada com sua vida presente. Tá? Então ele tem que se preocupar dali para frente, Como dizia Chico Xavier, a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode mudar o nosso futuro. A gente não pode alterar aquilo que já foi feito no passado, mas nós podemos fazer um futuro melhor. Somente os espíritos puros não têm mais necessidade de recordar o passado, por não verem utilidade nessas lembranças, embora tenham um conhecimento pleno de todas as suas vidas pregressas. As lembranças do pretérito somente servem de lições quando o aluno delas carece. Então é aquilo que já foi dito, Só se lembra do passado quando é necessário. O espírito mediano, ou quase a totalidade dos que se encontram reencarnados na Terra, não deve ter lembranças do passado para não se perturbar. Estando livre o presente, é bem melhor a sua ação nele para a devida limpeza do seu fardo, suavizando o seu jugo. Pode passar, para fazer um favor. Eu li uma vez que o esquecimento se dá por força do próprio processo reencarnatório. Então, ou seja, ele faz parte do processo reencarnatório que se inicia no plano espiritual, continuando no corpo físico, no plano físico. O espírito reencarnante passa por diversas fases: o preparo espiritual, a aproximação e a ligação fluídica com os pais, a redução do perispírito, ou seja, o perispírito se encolhe para ele se adequar àquele corpo minúsculo que é o bebê, a ligação com o ovo que acaba de formar-se. Tá? Então o espírito ele liga-se ao corpo físico no momento da junção do espermatozoide com o óvulo. Então nesse momento, ele se liga com o espírito se liga com o corpo físico, A junção molécula por molécula do perispírito com o novo corpo, tudo isso levando o reencarnante a um estado de perturbação e semi-inconsciência. Então nós passamos por um estado de perturbação relativo, tá? No momento e nesse estado de perturbação acontece a colocação do véu, tá? sobre a nossa mente, sobre o nosso cérebro, tá? E nós passamos por esse processo de esquecimento. Então tudo isso levando o reencarne a um estado de perturbação e semi-inconsciência, tá? Então aquilo não é apagado de vez da gente, sim fica no nosso inconsciente, Vocês que são da área aí sabem explicar melhor sobre isso aí, Há controvérsia. Se a pessoa seguir a linha da psicanálise, tem isso também, porque tem psicólogo que não é psicanalista. Essa questão do inconsciente é para quem é psicanalista ou da psicologia analítica. Algumas teorias hoje da psicologia não colocam o inconsciente como, entendeu? Como ação aí. Então é muito relativo. Até que pelo poder cresce da força do fluido vital.
o poder vibratório do espírito diminui, de modo que o espírito fica quase ou totalmente inconsciente por ocasião do nascimento. Dessa diminuição de amplitude do movimento fluídico do perispírito e aumento do poder do fluido vital, resulta o esquecimento do passado. Isto é, não mais lembrar-se de sua vida no plano espiritual e das vidas passadas das quais tinha conhecimento antes do reencarne. Isso está lá no livro Missionários da Luz, tá? Pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. No livro Estudos Espíritas, Joana de Ângelos, lá no capítulo sobre reencarnação, diz o seguinte: no processo evolutivo em que todo o universo está incluso, num dinamismo e mutações constantes, através de leis perfeitas e imutáveis, o espírito humano caminha sempre, aprendendo e desenvolvendo-se. Uma dessas leis é a das vidas sucessivas em mundos materiais, ou seja, a lei da reencarnação. O retorno do espírito ao corpo, tantas vezes quantas tornem necessárias ou quantas forem necessárias, para o autoburilamento, ou seja, para o progredir, né? Libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. Nesse processo acontece o esquecimento do passado. Vira. Segundo Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, existem causas fisiológicas e causas morais, né, que nos levam ao esquecimento do passado. A primeira está no próprio processo reencarnatório, já citado no slide anterior. Em um corpo novo, cérebro novo, encontra-se o espírito impossibilitado de lembrar-se e exprimir as recordações do passado. Então nós reencarnamos num novo corpo físico, né, para passarmos por novas experiências, novas provações, são necessárias ao nosso progresso espiritual, né? Todos nós já sabemos, né, que já foi demonstrado aqui várias vezes, que nós passamos lá pelo Ministério da Reencarnação, né, em que nós, né, moldamos ou pedimos para passar pelas experiências que nós necessitamos. Nós projetamos até o corpo físico que nós queremos habitar para o resgate das nossas dívidas do passado, né? Todavia, todas as experiências vividas estão arquivadas nele. Então, apesar de nós termos esse corpo novo, tá? O perispírito é o mesmo, né? O perispírito é o mesmo que nós... É só fazer uma ressalva aí, quando falei aqui do que é necessário que o professor fazer regressão, que profissional, né, especializado e tal. O período que nós passamos no astral entre uma encarnação e outra, o espírito tem consciência de suas vidas pregressas, de seus avanços e de seus erros. Então lá, tá, isso tudo está aflorado, né? Então todos nós sabemos das nossas conquistas, tá, e das imperfeições que ainda carregamos. Sabe onde tem que melhorar. E ele mesmo pede uma encarnação na qual possa sanar suas faltas. Então nós pedimos tudo isso, tá, lá no plano espiritual, pois tem consciência de que todas as suas quedas morais constituem entraves para a sua evolução. Isso está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Item 5, Escolha das Provas. Então, apesar de nós pedirmos, tá, para passarmos
pelas situações, né? Quando reencarnados, a probabilidade de nós desviarmos é muito grande, né? Porque quando chegamos aqui, nós vemos os prazeres da vida, né? Nós queremos mais ir para a porta larga do que ir para a porta estreita, né? Que aqui nos leva ao progresso espiritual, né? Então nós estamos muito fadados aqui, né? A descambarmos no nosso processo evolutivo, porque nós estamos muito apegados ainda aos prazeres da carne. É assim que Deus permite que ele reencarne junto das pessoas que amou, assim como daquelas a quem prejudicou. Ele dá o benefício do esquecimento temporário, para que nem ele, nem as pessoas com as quais convive possam se apegar ao que ele foi ou fez em outras existências. Se tivéssemos consciência de todo o mal que nos fizeram, cada nova encarnação reacenderia ódios, mágoas e rancores. Que benefício isso nos traria? Então, que benefício traria para nós nos lembrarmos da bisca que nós fomos no passado? Não traria benefício nenhum. Despertar no plano material, a nossa existência significa um renascimento real para o espírito, como se fosse um ser novo, a abrir-se novos aprendizados, as mudanças de hábitos negativos para outros mais saudáveis. Daí a importância dos primeiros 7 anos para a consolidação do processo da educação da criança. Então, todos nós sabemos que a nossa reencarnação, ela se processa num período, né, de 7 anos, né? Não é? Aproximadamente, né? Pode falar aqui, vem cá. Meu Deus. Não, pode continuar, tá certo. Então, vem cá você. Agora é sua vez. A minha vez para você. Vai lá, professora. Então, pelo que eu observei, do que nós observamos, que nós temos, né, de 0 a 7 anos, segundo a literatura, claro que existe controvérsia em algumas questões, que o espírito vai aprendendo, né? A gente vai orientando aquele espírito, né? E aquele espírito vai totalmente, ele vai consolidando a reencarnação, tá? E a partir de 7 a 14, por isso que tem agora me faltou a palavra. Eu posso falar? Pode, vai. Então, olha só, é que nesse período, o espírito está mais propenso, está mais receptivo, a receber as informações necessárias para a sua boa formação, né? Porque o processo reencarnatório ainda não está consolidado nesse período. Então, ele recebendo as informações que ele necessita, ele sendo educado, nessa fase, é melhor para ele, é melhor para o seu progresso, porque dos 7 anos em diante, essas influências do passado começam a serem, vamos dizer assim, ele começa a ter uma vaga recordação desse passado, e isso, se ele não for moldado nesse período, isso vai influenciar negativamente daqui para frente no seu progresso espiritual. Em resumo, é isso que está querendo dizer. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa.